Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Língua Pátria. Sou Diego Abreu, responsável pelos conteúdos aqui no canal. Neste vídeo de hoje, nós vamos dar início a uma série de vídeos que tratará sobre o tema da unidade linguística do Brasil. Neste primeiro vídeo, que é um vídeo de caráter mais introdutório, eu vou falar um pouquinho para vocês o quão magnífica é a nossa situação de unidade linguística e vou trazer alguns dados comparativos que deixarão claro o quanto que essa situação é muito peculiar, é muito rara e é uma situação que torna o nosso país, a nossa nação, especial em face das diferentes nações do planeta. Nos vídeos posteriores nós vamos tratar um pouquinho sobre o processo histórico de formação dessa unidade linguística. Vou falar dos eventos que contribuíram para essa situação. Antes da gente iniciar, eu queria pedir a vocês que vocês curtam aqui esse vídeo, caso vocês gostem desse conteúdo, gostem da proposta do canal e considerem também compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que possam ter interesse e também se inscrever aqui no canal é muito importante. Todo mundo que já teve a oportunidade de viajar pelo Brasil, por um lado, se encanta com a riqueza da nossa língua, as diferentes variações dialetais, as diferentes formas de falar certas palavras, mas também, por outro lado, se encanta com o fato de que, mesmo nós atravessando distâncias continentais, nós continuamos falando o mesmo idioma e continuamos conseguindo nos comunicar com os nossos compatriotas, nossos irmãos brasileiros, utilizando a mesma língua. Então a pessoa pode tranquilamente sair de Porto Alegre e ir para Macapá, ou então sair de João Pessoa e ir até Cruzeiro do Sul, no Acre, e a pessoa vai poder chegar ali numa padaria, pedir um cafezinho e será entendida, vai poder fazer uma piada, brincar, falar sobre futebol e ainda será compreendida. Então, essa situação de unidade linguística, ela é uma situação absolutamente atípica quando a gente compara com outros países. Quando a gente observa a regra em outros países, é justamente a diversidade linguística, a pluralidade linguística, uma coisa que não acontece aqui no Brasil por uma série de motivos históricos que permitiram que a língua portuguesa pudesse se estabelecer como um meio de unificação linguística da nossa nação. É fato que aqui no Brasil existem outras línguas que são faladas por grupos pequenos. Você tem as línguas indígenas, que tem uma grande variedade de línguas indígenas, que são faladas pelas tribos, que estão relativamente isoladas do restante da população brasileira. Nós temos também aqui no Brasil o caso das línguas alótones, que foram as línguas trazidas pelos imigrantes, especialmente os imigrantes alemães, os italianos, tem também o fato da língua dos ucranianos, lá no Paraná, mas as mais importantes são as línguas trazidas pelos alemães e pelos italianos, que em alguma medida ainda se mantêm vivas em algumas regiões do país, especialmente no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Espírito Santo e também em algumas regiões de Rondônia. Mas o que acontece fundamentalmente com essas línguas, tanto as línguas indígenas quanto as línguas alótones, é que elas são faladas por um grupo muito restrito, residual de pessoas. E além disso, a grande maioria das pessoas que falam essas línguas, sejam as indígenas ou sejam as alótones, também falam a língua portuguesa. Então, são línguas que naturalmente enriquecem o panorama linguístico do nosso país, mas que em nenhuma medida ameaçam, colocam em xeque, entre aspas, a unidade linguística do nosso país em torno da língua portuguesa do Brasil. Então, agora que eu já fiz essa introdução para vocês, eu vou pedir licença e eu vou colocar aqui uma apresentação no slide, no PowerPoint, em que eu vou trazer alguns dados comparativos entre o Brasil e outros países, ou até continentes, dada a proporção continental da nossa nação, para que vocês tenham uma noção do quanto que essa situação de unidade linguística do nosso país é uma situação absolutamente rara e, por isso mesmo, uma situação tão especial. Então, vem comigo. Eu trouxe para vocês aqui, nesses slides, alguns dados que, dentro de uma perspectiva comparativa, evidenciam o quão formidável e o quão atípica é essa situação de unidade linguística que a gente observa no nosso Brasil. O Brasil, ele é o 5º país mais extenso do mundo. Ele fica atrás da Rússia, do Canadá
dos Estados Unidos e da China. Portanto, eu acho que um primeiro ponto de comparação interessante que a gente pode fazer é comparar a situação linguística do Brasil com essas outras grandes nações. Então, o Brasil ele tem aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados e nós temos apenas uma língua oral considerada como língua oficial. Eu digo língua oral porque a língua brasileira de sinais, a Libras, também é considerada língua oficial do nosso país, mas naturalmente nesse caso é uma situação diferente. Quando a gente compara com a Rússia, a gente vê o seguinte: a Rússia é o país mais extenso do mundo, com aproximadamente 17 milhões de quilômetros quadrados, e é uma confederação de diferentes repúblicas. Então, na Constituição russa, existe uma abertura para que as diferentes repúblicas estabeleçam as suas línguas oficiais, que lá são chamadas de línguas regionais. A língua russa é considerada a língua da confederação, mas cada república pode estabelecer as suas línguas oficiais regionais, que no caso da Rússia são 36 línguas. Então, é um país que tem, aqui fazendo uma aproximação, o dobro do território brasileiro e que tem 36 vezes mais línguas oficiais do que nós temos aqui no Brasil. Um outro exemplo que a gente pode estabelecer uma base de comparação é o Canadá. O Canadá, do ponto de vista do seu território, tem aproximadamente 10 milhões de quilômetros quadrados e no Canadá nós temos a seguinte situação do ponto de vista linguístico. Existem duas línguas oficiais nacionais no Canadá, que são o inglês, em diferentes províncias, diferentes estados do Canadá, e a língua francesa, que é falada mais especificamente na região de Quebec, Quebec canadense. Porém, além dessas duas línguas oficiais de caráter nacional, o Canadá também tem 11 línguas semi-oficiais, que seriam, aqui numa comparação com a Rússia, línguas oficiais de caráter regional, línguas oficiais que têm oficialidade em determinadas províncias, determinadas regiões do Canadá. Então nós temos aqui um país que tem uma proporção territorial, um tamanho bem similar ao Brasil e que tem, no final das contas, 13 línguas oficiais. A China também é um país com o qual nós podemos nos comparar. A China tem, do ponto de vista do território, aproximadamente 9 milhões e meio de quilômetros e lá são computadas 11 línguas oficiais. Existe uma política de unificação linguística da China que estabelece o mandarim tradicional, o standard mandarim, como a língua oficial, mas reconhece em diferentes regiões e províncias a existência de outras línguas oficiais. Por fim, a gente pode estabelecer uma comparação com os Estados Unidos, e aqui a comparação ela é um pouquinho mais escorregadia. Por quê? Porque os Estados Unidos, de um ponto de vista jurídico, eles não estabelecem uma língua oficial. Contudo, a língua oficial de facto, dos Estados Unidos, a língua de fato, é o inglês. Porém, a língua inglesa não é uma língua falada de maneira absoluta pela população dos Estados Unidos. A gente tem algo em torno de 15% da população estadunidense que é falante nativa de espanhol. Uma parte desses falantes fala inglês como uma segunda língua e uma outra parte desses falantes não fala inglês. Eu mesmo já residi nos Estados Unidos e tinha inúmeros bairros ali de Los Angeles, que era o condado onde eu residia, que era muito difícil você encontrar uma pessoa que falasse inglês. Você ia numa lanchonete, você ia num restaurante, você ia resolver alguma coisa, era tudo resolvido em espanhol. Então não é uma cidadela no meio do nada, não é uma tribo indígena isolada, não é um grupo de imigrantes que ficam ali num lugar mais ermo, não. O que se tem ali é a segunda maior cidade dos Estados Unidos, em que você tem bairros, você tem regiões dessa cidade em que praticamente não se fala inglês.
além dos falantes de espanhol, né, que talvez sejam grupo étnico e grupo cultural, melhor dizendo, que não fala inglês, que seja mais significativo do ponto de vista populacional, a gente também tem outros grupos importantes dentro dos Estados Unidos que não falam inglês ou então que falam inglês como segunda língua, como são os chineses, né, que falam a variante standard do mandarim, ou então falam até outras línguas faladas na China. Você tem também uma quantidade importante de imigrantes das Filipinas, da Tailândia, de países da Ásia que foram para os Estados Unidos e que, quando a gente observa, formam um quantitativo de 1,5 milhão, 2 milhões de falantes de uma língua que não é a língua inglesa. Portanto, no caso dos Estados Unidos, apesar de a gente não ter números absolutos com os quais a gente possa estabelecer essa comparação, né, e nem a gente tem uma margem jurídica de comparação, porque os Estados Unidos não têm uma língua oficial, mas já se observa claramente uma situação, no mínimo, de coexistência de duas línguas oficiais de fato, duas línguas oficiosas no país, que são o inglês e também o espanhol. Agora eu vou passar aqui o slide. Vamos fazer uma comparação. Aqui é uma comparação mais a nível de curiosidade, mas também eu acho que é uma comparação interessante, do Brasil com dois continentes, porque, afinal de contas, o Brasil é uma nação que tem um tamanho continental. Então eu coloquei aqui para vocês alguns dados demográficos do continente europeu e do continente africano. Então a Europa como um todo, ela tem aproximadamente 10,5 milhões de quilômetros quadrados. E são reconhecidas oficialmente línguas de países que pertencem à Europa, línguas oficiais desses países, 42 línguas. Esse número aqui, ele tem uma certa margem de erro, porque eu que fiz o computo desse número, né, utilizando os dados que me eram disponíveis através da internet, então pode ser que eventualmente algum dado aqui esteja desatualizado, mas o número geral é alguma coisa em torno de 42 línguas oficiais. Isso, naturalmente, sem levar em consideração os diferentes dialetos, os dialetos que pleiteiam um estatuto de língua oficial, as línguas faladas por imigrantes, enfim, estou levando em consideração apenas as línguas oficiais. Na África, nós temos uma plataforma continental muito maior, de aproximadamente 30 milhões de quilômetros quadrados, e existem algumas estimativas que estabelecem que no continente africano se falem em torno de 1.500 a 2.000 línguas. Então é um número absolutamente espantoso de línguas e dialetos mais ou menos compreensíveis entre si falados no continente africano. É evidente que dessas 2.000 línguas, uma quantidade significativa são línguas que poderiam ser, em alguma medida, comparadas com as nossas línguas indígenas aqui no Brasil, né? Línguas de pequenas tribos, pequenos grupos étnicos e por aí vai. Contudo, são reconhecidas mais de 30 línguas nacionais em todo o continente africano. Só a África do Sul, ela sozinha, tem 11 línguas oficiais. Então a África do Sul sozinha tem 11 vezes mais línguas oficiais do que o Brasil. Então esses dados deixam bastante claro que a situação linguística do Brasil é uma situação absolutamente única no mundo. Os dados que foram apresentados agora nessa apresentação de slides que eu preparei para vocês, eles deixam evidente o quão especial e o quão atípica, o quão maravilhosa é a situação de unidade linguística do Brasil. Com base nessa constatação, a gente pode fazer basicamente duas perguntas. A primeira pergunta, que surge de maneira natural, é qual é o benefício que essa situação de unidade linguística ela traz para a população brasileira como um todo. Aqui eu poderia ficar horas e horas apresentando para vocês os diferentes benefícios, os diferentes aspectos positivos que são decorrentes dessa nossa unidade linguística, mas para poder
não estender tanto o vídeo, eu aqui vou me atentar apenas a 3 elementos. O primeiro desses elementos é um elemento bastante prático, que diz respeito à possibilidade da população brasileira como um todo, essa população falante de língua portuguesa, de transitar por todo, ou pelo menos por grande parte do território nacional, gozando da possibilidade de se comunicar, de conviver com outras pessoas e, naturalmente, auferindo os benefícios desse convívio que se dá numa mesma língua. Para muita gente isso pode parecer uma coisa desimportante, especialmente para aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de aprender um idioma estrangeiro, aprenderam a falar inglês na infância. Mas é preciso lembrar que a grande maioria da nossa população nunca teve meios e nem nunca teve o interesse de aprender uma segunda língua. Então essa possibilidade de transitar dentro do território nacional falando o mesmo idioma, para muita gente foi que abriu oportunidades de auferir renda e de sustentar suas respectivas famílias. A gente aqui no Brasil tem uma categoria, um tipo de trabalhador que são normalmente chamados de trecheiros. Eu não sei se em alguma outra parte do Brasil tem um nome diferente, mas que são aqueles trabalhadores que normalmente trabalham na área da construção civil e que vão pegando obras em lugares diferentes, né? Tem empreitadas de emprego em lugares diferentes do país. Então eu tenho um amigo meu que ele trabalha como eletricista, tem uma formação bem prática, né? Não tem nenhuma formação técnica formal, mas ele tem uma formação prática como eletricista, um excelente profissional, e ele trabalha em obras no país inteiro. Então atualmente ele está trabalhando lá no Paraná. Mas antes dessa obra que ele tinha lá no Paraná, ele atuou numa obra no Mato Grosso e já atuou nas 5 regiões do país. Então ele tem essa mobilidade dentro do país que se dá fundamentalmente graças à unidade linguística que existe aqui no Brasil, que permite que essa pessoa ela possa ter meios de estar sempre empregada e sempre tendo condições de suprir a sua família, né, dar o sustento à sua família. Existe um segundo benefício, um segundo aspecto muito positivo da unidade linguística do nosso país, que é a integração que essa unidade linguística permite em todos os níveis imagináveis. O nível mais evidente é o nível cultural, né, nessa esfera cultural, que permite, por exemplo, que uma pessoa do Amapá ele possa tomar contato com a música do Rio Grande do Sul, com a cultura nordestina, com um telejornal de Fortaleza, com uma novela que é gravada no Rio de Janeiro, com a festa de Parintins, enfim. Então, permite esse intercâmbio, essa troca cultural. Mas, naturalmente, a unidade linguística também facilita uma série de outros intercâmbios, como, por exemplo, o intercâmbio étnico-familiar, para a gente trazer essa discussão para um âmbito mais íntimo. Então, quando a gente observa, por exemplo, a história recente do Brasil, a gente percebe que, ao longo do século XX, uma série de fluxos migratórios em diferentes vetorizações, né, em diferentes direções, ocorreram no nosso país. E esses fluxos eles foram possibilitados, quando não, pelo menos facilitados, pela questão da unidade linguística. Então, naturalmente, facilitou bastante, por exemplo, para um retirante de Pernambuco, da Paraíba, vir para o Rio de Janeiro, para o Rio Grande do Sul, ou um fazendeiro, um camponês do Paraná, Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, ir para o Mato Grosso, ir para o Pará. Essa unidade linguística possibilitou ou facilitou esse intercâmbio. E chegando no seu destino, esse migrante, esse retirante, ele, na grande maioria dos casos, ele montou uma família, ele eventualmente ou já levou a sua esposa, seu marido, ou então chegando nesse lugar ele conheceu lá uma mulher, um homem, para poder formar uma família. E é graças a essa unidade linguística do nosso país, por exemplo, que o filho ou a filha que nasceu nessa relação, nessa família em formação, que ele pode ter um intercâmbio linguístico, uma troca, uma integração com o restante da sua família. Porque você imagina, por exemplo, o caso de um migrante que saiu do Rio Grande do Sul e foi para o Pará, só para citar um exemplo aí, que é um exemplo muito comum. Aí o cara chegou lá no Pará, ele encontrou uma mulher, formou uma família, teve um filho. Imagina se as línguas
faladas nessas duas províncias, nesses dois estados, fossem diferentes. Essa criança que nasceu no Pará teria muita dificuldade para poder se comunicar com o restante da família desse retirante que saiu do Rio Grande do Sul. Então, essa situação de unidade linguística ela também permite uma maior integração, o que se dá desde esse aspecto mais econômico, cultural, que pode ser visto como um aspecto mais abstrato, até esse aspecto mais íntimo, mais familiar e mais essencial para a vida das pessoas. E existe um terceiro grande benefício, um terceiro aspecto muito importante da unidade linguística do Brasil, que é justamente o fomento e o desenvolvimento, o fortalecimento de um sentimento de brasilidade, um sentimento de nacionalidade brasileira, para o qual o elemento linguístico contribui de maneira bastante importante, uma vez que a língua é um dos principais marcadores de nacionalidade, é um dos elementos centrais para a constituição de qualquer nacionalidade. Então, nós termos a unidade linguística do Brasil girando em torno da nossa língua portuguesa do Brasil é um elemento que serve de um grande pilar, uma grande coluna de sustentação, não apenas do sentimento de brasilidade, né, esse sentimento intersubjetivo, mas também da própria existência imaterial do Brasil. Agora que a gente já falou sobre os benefícios, né, esses aspectos positivos, as coisas boas que a unidade linguística do Brasil traz para a gente, vamos começar aqui a tatear algumas das causas para essa situação de unidade linguística. Na literatura e também nos debates interessados sobre o assunto, existem algumas hipóteses, algumas teorias para esse fenômeno da unidade linguística do Brasil. Existem duas teorias que são muito recorrentes, que aparecem de maneira bastante repetida quando se trata do assunto, que eu considero teorias incorretas, teorias que não conseguem explicar de maneira correta esse fenômeno. Eu vou trazer essas duas teorias para vocês, vou apresentar alguns motivos do porquê essas teorias me parecem incorretas e eu deixo essa explicação aqui como uma espécie de um prólogo para os outros vídeos nos quais a gente vai fazer uma recapitulação histórica desse processo de formação da unidade linguística do Brasil. Então, uma das teorias que é apresentada de maneira bastante recorrente é a teoria de que a unidade linguística do Brasil ela se deve à colonização portuguesa. Essa teoria ela se baseia em uma literatura que é uma literatura de grande qualidade, especialmente no pensamento de autores como Gilberto Freire, que estabelecem a especificidade do que foi a colonização portuguesa, alguns aspectos pertinentes ao povo lusitano, algumas qualidades que esse povo tem e que, por osmose, teriam possibilitado a construção da unidade linguística do Brasil. Ora, essa teoria ela é problemática por uma série de motivos. Primeiro que quando a gente analisa os demais países, as demais regiões do mundo que foram colonizadas também pelo português, a gente observa que nessas regiões não existe a mesma situação de unidade linguística que a gente tem aqui no Brasil. Então, se a gente for querer pegar um caso como o caso de Angola, por exemplo, Angola, eu não sei de cabeça exatamente o número de línguas que são faladas e são reconhecidas como línguas oficiais ou cooficiais em Angola, mas eu sei que é uma multiplicidade de línguas. A mesma coisa em Moçambique, a mesma coisa no Timor-Leste, aqui só para citar alguns exemplos. Também é necessário notar que a própria nação portuguesa ela não tem uma unidade linguística tão firme, tão temperada, né, tão forte, tão férrea quanto a unidade linguística que a gente observa aqui no Brasil. Porque em Portugal, apesar de ser um país muito pequeno, um país minúsculo, a gente tem uma outra língua que lá é considerada uma língua regional, mas também é uma língua oficial, que é a língua mirandesa, lá na região de Miranda do Douro. Ou seja, mesmo Portugal sendo um país muito pequeno, um país que, se fosse integrado aqui ao Brasil, seria um dos nossos menores estados, mesmo com esse território diminuto, Portugal não consegue ter o nível de unidade linguística que nós temos aqui no Brasil. Então, essa primeira hipótese é uma hipótese que não se sustenta. Existe uma segunda teoria, uma segunda hipótese,
que diz que a unidade linguística do Brasil é fruto da colonização como um todo. E que pelo fato de uma nação ter vindo ao Brasil e ter estabelecido aqui no nosso território uma unidade política, por um lado, matou, extinguiu todos os outros focos linguísticos que havia aqui nesse território e também impôs a sua língua colonizadora e, através dela, impôs a sua dominação. Essa hipótese também é uma hipótese que não se sustenta a uma observação simples da realidade, porque quando a gente observa as demais nações que surgiram de projetos coloniais, especialmente na África, que foi um caso que eu já mostrei alguns dados aqui para vocês, a gente observa que essa situação de unidade linguística também não impera lá. Mesmo aqui na América do Sul, em que a gente tem uma situação histórica um pouco mais similar à situação brasileira, nós também observamos diversas nações que não têm o mesmo quadro de unidade linguística que se observa aqui no Brasil. A gente tem, por exemplo, o caso do Paraguai, em que o espanhol ele compete, entre aspas, com o Guarani. Você tem o caso boliviano, peruano, em que uma infinidade de línguas indígenas são línguas não apenas consideradas línguas oficiais, mas também são línguas que são faladas de maneira corrente por grande parte da população. Então, o fato de ter sido um país colonizado, um país que surgiu de um processo de colonização, não quer dizer automaticamente que esse país ele vai ter uma situação de unidade linguística. Então, aqui fica uma pergunta. Como que se deu a formação de uma nação unificada linguisticamente pela língua portuguesa? Ao longo dos próximos vídeos, nós vamos falar sobre esse processo e nós vamos destacar alguns momentos, alguns movimentos históricos que foram absolutamente fundamentais para a construção dessa unidade linguística. No próximo vídeo, nós vamos falar desse primeiro movimento, desse primeiro degrau nessa nossa escadinha, dessa recapitulação que vai ser justamente o papel desempenhado pelos jesuítas e pela língua franca, ou pelas diferentes línguas francas de matriz tupi que em algum momento existiram aqui durante o Brasil colonial. Então espero vocês nos próximos vídeos e, acima de tudo, viva o nosso lindo e maravilhoso Brasil!